Amado irmão e irmã, seja bem-vindo ao nosso mês da Bíblia. Nós nos propusemos nesse mês de setembro estudar minuciosamente a palavra de Deus. Serão 5 semanas, 5 pregações, onde nós vamos mergulhar no mistério da palavra de Deus. Mas não adiantaria nada nós entendermos como ler a Bíblia, como ela surgiu, em que ano, como é que funciona, como é que não funciona, cada livro, porquê, datas, se nós não entendermos o sentido espiritual da palavra de Deus. Então, eu quero abrir esse seminário com o tema A Bíblia, Remédio Espiritual. Antes de nós aprofundarmos, precisamos entender algumas coisas. Você sabe muito bem que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. E um dos temas base disso é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Onde Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre você eu edificarei a minha é uma, entendeu? Minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então a Igreja Católica tem mais de 2000 anos de história. E a igreja trabalha em cima de um tripé. Diga comigo: sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. O que é sagrada tradição? Se a igreja tem mais de 2000 anos, existe uma história de 2000 anos. E essa história começou antes da Bíblia. São Jerônimo começa a trabalhar, e em outras noites nós escutaremos sobre isso. Lá pelo ano 350, 355, ele começa a trabalhar na organização da Bíblia. Essa organização demora 50 anos. Lá pelo ano 405, quase 410, é que a Bíblia se dá como fechada, como concluída. E se a Bíblia então é fechada, concluída, o término da sua organização lá pelo ano 400, como a igreja viveu 400 anos sem Bíblia? Através da sua sagrada tradição. O que é tradição? Os nossos bisavós passaram para os avós passaram para os pais passaram para os filhos passam para os filhos, e isso vai passando de geração em geração. Então, um dos tripés, dos pilares da igreja é uma tradição de mais de 2000 anos. Então, nem tudo que a igreja diz está na Bíblia, porque a igreja foi fundada antes mesmo da Bíblia, e inclusive foi a igreja que organizou a Bíblia. Então, no quesito Bíblia, a igreja é maior, é mais soberana do que a palavra. Está me entendendo, sim ou não? Sim. Então, aquilo que não está na Bíblia está numa tradição, numa sagrada tradição de mais de 2000 anos de história. Por que os nossos irmãos protestantes vão brigar conosco e vão querer que tudo que a gente diz esteja na Bíblia? Porque eles não têm tradição, eles não têm história. A igreja que eles denominaram são muito nova. Nós não, nós temos mais de 2000 anos de história, e nós temos como base, alicerce, a sagrada tradição. Diga para quem está do seu lado: seja feliz por ser católico. O segundo tripé que a igreja se baseia é o sagrado magistério. O que é sagrado magistério? Do primeiro papa, que foi Pedro, até o Papa Francisco, nós chegamos agora em 266 papas. E existe uma palavrinha muito complicada de se entender, mas é um fato, chamado infabilidade papal. Diga comigo: infabilidade papal. Você sabe o que é infabilidade papal? Se o Papa disse que pedra é pedra, ele está falando em nome de Deus que pedra é pedra. E ele não falha nunca ao dizer que pedra é pedra, ainda que não tenha nada na Bíblia provando que pedra é pedra. O que é isso? O magistério da igreja fala em nome de Deus. É muito interessante que Santo Tomás de Aquino
vai dizer que se a Igreja Católica fosse se meter em ciência, ela pode errar. Se ela fosse se meter em geografia, história, ela pode errar. Se ela fosse se meter em política, talvez ela pode errar. Mas ela tem infalibilidade, ou seja, ela nunca vai errar quando ela fala de igreja, evangelho, moral e Jesus Cristo. Ou seja, além da tradição de mais de 2000 anos, inclusive antes da Bíblia, nós temos um magistério seguro. Houve papas muito bons, houve papas não tão bons, houve papas populares, houve papas carrancudos, houve papas que tomaram decisões estranhas, mas ainda assim eles estavam sob o poder do Espírito Santo. E ainda que não tenha nada na Bíblia que dê prova disso, esse sagrado magistério é infalível. Só a igreja que Jesus fundou tem isso. Pode aplaudir. Pode aplaudir. E em terceiro lugar, no tripé, nós temos a Sagrada Escritura. Então nós teremos algumas noites falando sobre isso. Eu já quero adiantar para vocês que a Igreja Católica organizou a Bíblia. Eu poderia dizer até um absurdo. Se a Igreja Católica é a igreja de Jesus Cristo, Jesus deixou a sua palavra para a sua igreja. Então a verdade bíblica pertence à Igreja Católica, porque ela é a noiva de Jesus Cristo. E aí então nós aprendemos uma coisa muito importante aqui agora. Quando a igreja vai falar dos primórdios, dos pares do deserto, isso se chama escatologia. Quando a igreja vai estudar a vida de Maria, isso se chama mariologia. Quando a igreja vai ensinar o mundo espiritual, isso se chama teologia. E a forma da igreja interpretar a Bíblia se chama exegese. Repete comigo essa palavrinha. Exegese. O que é exegese? A igreja que organizou a Bíblia, que é a igreja de Jesus Cristo, que existe antes mesmo da Bíblia, tem a forma correta, na luz do magistério e da tradição, em julgar e interpretar a Bíblia da forma mais correta. Portanto, não é aconselhável você querer entender de Bíblia sem a luz da igreja, porque senão você pode ser mais um futuro protestante por aí. Diga para quem está do seu lado, a igreja tem a luz da exegese bíblica. Baseado em quê? Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia deste livro é para interpretação particular. Vou repetir, 2 Pedro 1, 20. Nenhuma profecia desse livro é para interpretação particular. Portanto, nós temos sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. Dessas três bases, desse tripé, desse alicerce, então se alimenta a igreja. Mas o que é preciso que você entenda? Nem tudo que está na Bíblia é o que a igreja diz. Porque a igreja tem a interpretação verdadeira da Bíblia. E nem tudo que a igreja diz precisa estar na Bíblia, porque a igreja é a igreja antes da Bíblia ser organizada. Você está entendendo? Nada se faz sem a luz da igreja. A maioria dos protestantes que se rebelaram de 500 anos para cá, e todas as religiões que nasceram, e seitas pós-modernas que nasceram por um erro de interpretação bíblica. Diga para quem está do seu lado, do seu jeito não dá certo. Não dá certo. Então nós queremos estudar aqui nessas 5 semanas, Bíblia sobre a luz da igreja. Antes de entrar um pouco mais em Bíblia, nós temos aqui o documento jurídico da igreja, chamado, olha para mim, Código de Direito Canônico. Isso aqui seria, assim como o mundo civil tem um código penal, aqui tem o código canônico. Quando alguma coisa disso aqui é contradito, se torna causa de processo. Portanto, um casal, por exemplo, que busca nulidade do seu
casamento, ele entra com um processo, com advogado, no tribunal, chamado tribunal eclesiástico. E qual é o documento que julga se o casamento foi nulo ou não? Isso aqui é a lei jurídica da igreja. O padre resolveu que não quer mais ser sacerdote. Ele tem vontade de casar, quer abandonar o seu ministério. Onde vai julgar esse processo? No tribunal eclesiástico. Qual é a base do julgamento? O Código de Direito Canônico. Então, assim como existem as leis civis, as leis religiosas estão aqui. Qual é o fundamento disso? Bíblia, tradição e magistério. Então, toda a parte jurídica da igreja está aqui. Aqui ajuda a entender muita coisa. Quando a gente diz assim, olha, a pessoa que não é casada na igreja, é melhor não comungar. Você está entendendo? Estou falando de organização jurídica. É isso. Agora, o que é mais perto da interpretação bíblica é esse livrão amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica. Repete o nome comigo. 80% dos principais textos bíblicos, aqui a igreja fala a respeito deles. Não sei se você sabia disso. Se eu for montar uma pregação sobre a multiplicação dos pães, eu vou aqui no índice e eu vou descobrir um parágrafo onde a igreja está dizendo alguma coisa sobre multiplicação dos pães. Aqui é uma parte grande, não tudo, mas grande parte da forma da igreja pensar em cima dos textos. Então, o Código de Direito Canônico você não tem obrigação de saber nem decorar, só é interessante entender. Mas se você quiser estudar a Bíblia mesmo, é difícil estudar a Bíblia sem ajuda do Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem a explicação passo a passo do credo, do passo a passo, do credo, do Pai Nosso, dos pecados capitais, dos pecados veniais, dos pecados graves, dos pecados mortais, confissão, sacerdócio, ordenação, 10 mandamentos da lei de Deus, virtudes, enfim. Aqui tem a base do estudo bíblico seguro. Diga para quem está do seu lado, seja feliz por ser católico. Então vamos lá. Quais os benefícios de você ler a Bíblia? Primeiro, carta de São Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas, capazes de arrasar fortificações. Qual é o primeiro benefício de você ler a Bíblia? Diga comigo, a Bíblia é uma arma. Mas Paulo está dizendo em 2 Coríntios 10 que é uma arma espiritual, que ela é poderosa, capaz de fazer o quê? Arrasar até com alicerce. Então você que lê Bíblia, estuda a Bíblia ou tem ela em suas mãos, você tem argumento para tudo e qualquer coisa. Eu já dei palestra na faculdade de Direito e o que eu usei? Bíblia. Dei palestra na faculdade de Pedagogia, o que eu usei? Bíblia. Dei palestra em empresa, o assunto é droga, o que eu usei? Bíblia. O assunto é segurança do trabalho, o que eu usei? Bíblia. Ninguém é capaz de contestar. A pessoa pode até ser ateu, não ser cristão, não ser católico, ser protestante, ser espírita, ser maçom, ser nada. Quando você usa a Bíblia, que você entende, você tem uma arma em suas mãos e isso basta. Discute com seu marido na hora do casamento e usa um versículo bíblico para você ver se você não cala a boca. Entendeu? Entendeu? Ah, porque não sei o que lá, cala a boca, menino. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, diz isso, isso e isso. Como é que bate boca com você? Diga para quem está do seu lado, a Bíblia é uma arma espiritual. A segunda coisa que a Bíblia é, alimento sólido, Salmo 119. Nas tribulações eu me alimento no Senhor. Quem lê Bíblia não fica carente, não sente vazio. Quem lê Bíblia não sente medo. A Bíblia é alimento, é comida. Olha o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Agora Davi vai dizer no Salmo 750 anos antes, o meu alimento é o quê? A
palavra do Senhor. Sentiu fome, alguma coisa está errada, dá um vazio dentro de você, está buscando em que se apoiar, a Bíblia é alimento. Diga isso para quem está do seu lado, a Bíblia é um alimento. Terceira coisa que a Bíblia é, diga comigo, fortaleza. Jeremias capítulo 17, versículo 15. Eu creio nos oráculos do Senhor, eles se cumprirão. A pessoa é forte, ela sabe que vai dar certo, ela é positiva, ela olha para frente. Por quê? Simplesmente porque ela é positiva, igual o povo por aí, não. Vamos pensar positivo que vai dar certo. Vamos mandar energia positiva lá para o meu parente que está no hospital. Energia positiva, a única coisa que faz é dar choque. Você estudou isso em ciência. Eu não estou falando de energia positiva, eu estou falando de fortaleza. A minha fortaleza é o Senhor, o meu rochedo é o Senhor. Nada é impossível para aquele que crê. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É brilho no olhar, sorriso nos lábios, cara boa, mesmo com tudo dando errado, porque você é forte, apoiado na palavra do Senhor. Pode aplaudir, lindo isso. Quarta coisa que a Bíblia é, diga comigo, esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. A obra que o Senhor começou, Ele dará acabamento. Nós rezamos isso aqui no grupo de oração de semana passada. Nós temos esperança de que tudo aquilo que Deus começou, Ele vai cumprir, que tudo aquilo que iniciou vai dar acabamento, que talvez os dias não estão melhores hoje, mas será melhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Então, por que tem tanta gente com depressão no mundo, sem esperança, sem estímulo, sem motivação? Porque não lê a palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado, quem estuda a palavra do Senhor não tem depressão. Quinta coisa que a Bíblia é, diga comigo, ousadia. Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra do Senhor está na minha boca, ela é palavra de fé. Se Deus mandar eu comprar, eu vou comprar e Deus vai me honrar. Com que segurança você tem? Por causa da palavra, porque Deus me honra. Se Deus mandou eu me mudar, eu vou mudar. Se Deus mandou ficar noivo, eu vou ficar. Se Deus falou que está na hora, está na hora. Se Deus falou que esse emprego é meu, esse emprego é meu. Que ousadia é essa? Essa ousadia vem da palavra. É a ousadia de Abraão, de Isaac, de Jacó, a ousadia de Josué, é a ousadia de Jeremias, de Isaías, de Amós, de Ageu, de Paulo, de Silas, de Barnabé, de João, de Pedro. Que ousadia é essa? Homens da palavra. Por que o nosso mundo está cheio de gente bunda mole, tanta gente frouxa? Diga para quem está do seu lado, porque não tem a ousadia da palavra do Senhor. Sexta coisa que a Bíblia é, diga comigo, profecias e promessas futuras. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Amparo nas profecias desse livro, porque alguns que desprezaram as profecias desse livro se naufragaram na fé. Por que naufragaram na fé? Porque desprezaram o que a palavra diz. Irmãos, eu caminho com Jesus há 18 anos e meio. Muitas coisas que estão acontecendo comigo hoje, Deus disse para mim na palavra 18 anos atrás, 15 anos atrás. Outro dia eu peguei minha Bíblia, uma mais antiga, fica em cima da minha mesa. Lá tinha coisas que eu orei em 2009. Nós estamos em 2014, ou seja, há 5 anos atrás. Eu orei, coloquei data, eu chorei, a lágrima pingou em cima daquela Bíblia, a página enrugou e eu escrevi, eu tomo posse. Em 2009, nós estamos em 2014, 5 anos se passaram e está tudo acontecendo. Por que eu não naufraguei na fé de 5 anos para cá? Porque eu estou apoiado na profecia da palavra, do futuro que Ele me garantiu. Diga para quem está do seu lado, se apoie na palavra do Senhor. Oitava coisa que a Bíblia é, diga comigo, verdade que cura e liberta.
1 João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Com a Bíblia não tem gente preso, não tem gente acuado, não tem gente com vergonha, não há gente sem saída, não há causa perdida. Quem garante isso a você? A verdade da palavra. Com a verdade, com o evangelho, você está livre, você está curado, você está liberto, e você toma posse disso, e você sabe que tudo vai dar certo, que você vai achar saída para tudo que você está passando. Por que a gente é tão desmerecido? Por causa da palavra. Diga para quem está do seu lado: apoia na palavra, meu irmão e minha irmã. Nona coisa que a Bíblia é, diga comigo: felicidade. Se você pegar Evangelho de São Mateus, capítulo 5, você vai ter 11 dicas de felicidade. Se você pegar Salmo 1, vai estar escrito: feliz é o homem que... E vai estar outra dica de felicidade. Se você pegar o livro do Apocalipse, há 7 dicas de felicidade. Porque o ser humano busca tão felicidade e não encontra? Porque as dicas de felicidade estão na palavra do Senhor. 10ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: luz. Salmo 118. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos, nela eu não vacilo. Você sabe o que é lâmpada? Sabe o que é lâmpada ou não? Para que serve a lâmpada? Significa que com a Bíblia na mão e na alma, não há treva, não há escuridão, não há beco sem saída, não há causa perdida, não há nada que você não tenha clareza e a claridade para achar uma saída. A palavra é lâmpada. 11ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: ataque. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Paulo vai dizer: a palavra é como uma espada de 2 gumes. Você sabe para que serve uma espada de 2 gumes? Ela corta entrando e corta saindo, corta dos 2 lados. E ele vai dizer que ela é capaz de separar até a alma do espírito. Ou seja, vai na intimidade, no mais profundo. Porque para separar alma e espírito é uma coisa de louco. A Bíblia é uma arma de ataque. Quem escreveu isso? Paulo. Qual era a função de Paulo em Roma? General do exército. Imagina um homem que comandava a guerra. Ele diz: você sabe que a palavra é como essa espada romana que eu tenho nas mãos. Ela corta para dentro, para fora, e corta tão minucioso, capaz de separar até a alma do espírito. É uma arma de ataque. 12ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: arma de defesa. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. O único encontro do demônio com Jesus na Bíblia. O demônio tentou Jesus 40 dias no deserto, com 3 versículos bíblicos. E como Jesus se defendeu? Com 3 versículos bíblicos. Veja que até o diabo entende da Bíblia, hein? O diabo, pá! E Jesus falou: mas também está escrito. Eu não sei se você lê essa parte, ô demônio. Também está escrito, bum, 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 bum. Toma essa aí, chupa essa manga aí. O diabo falou: mas, vamos ver se você leu essa parte. Pum, pum, pum. Jesus disse: é verdade, mas também está escrito. Não sei se você conhece esse pedaço. Pum, 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 pum. O diabo tomou a segunda na cara. E o diabo falou: mais uma, vamos ver se no deserto você decorou a palavra. É isso, isso e isso. E Jesus falou: mas também está escrito. Bum, 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 bum. 3 perguntas bíblicas, 3 respostas bíblicas. Diz a palavra: e o diabo se retirou. E se retirou para nunca mais voltar. Com o que Jesus se defendeu? Com a palavra. Diga para quem está do seu lado: manda esse diabo embora da sua vida, meu irmão. 13ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: herança. Se você quiser dar um presente maravilhoso para o seu filho, não dá um tablet não, dá uma Bíblia.
O maior presente, a maior herança que alguém pode deixar para quem se ama é a palavra de Deus. E eu posso testemunhar nesse pedaço para terminar aqui. Tudo que eu tenho, quem me deu foi o Evangelho. Foi o Evangelho que me deu dignidade, foi o Evangelho que me deu a minha esposa, foi o Evangelho que me deu as minhas filhas, foi o Evangelho que me deu o sustento que eu moro, a casa onde eu estou. Foi o Evangelho que me tornou conhecido, foi através do Evangelho que Deus sempre cuidou de mim. Todos os lazeres que eu já tive na vida foi por causa do Evangelho. Todo o respeito que eu tenho pelas pessoas foi por causa do Evangelho. Se algum lugar alguém me pôs na frente ou encurtou caminho, foi por causa do Evangelho. Tudo que eu tenho como herança e do que eu sou hoje foi o Evangelho que me deu. Tanto é que se eu abandonar o Evangelho, a pregação do Evangelho e a Bíblia Sagrada, eu perco tudo que eu construí em 35 anos de história, porque tudo que eu tenho foi o Evangelho que me deu. Diga para quem está do seu lado, a sua maior herança é a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês com muito carinho, eu já li a Bíblia inteira de 5 a 6 vezes nesses 18 anos. Eu quero dizer para vocês que ninguém nunca me viu chorando pelos cantos, nunca tive crise, nunca tive vontade de abandonar, sempre sofri muito e sempre com a cabeça erguida, pensando para frente, palavra positiva. De onde vem essa força, Moisés? Da palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado, mergulha na palavra do Senhor. Mudei de assunto. Outra coisa muito importante sobre a Bíblia. Diga comigo, na Bíblia não há erro doutrinário. Primeiro exemplo, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Se alguém tirar qualquer parte desse livro, Deus tirará sua parte no livro da vida no momento do julgamento. Olha aí, como é que você vai seguir uma religião, uma doutrina ou uma seita que arranca partes da Bíblia, sendo que Apocalipse 12, 19, se alguém arrancar qualquer pedacinho disso, eu arranco ele do livro da vida. Não há erro doutrinário, ou está na palavra ou não é. A igreja fundada por Jesus Cristo. Está me entendendo ou não? Olha que outra maravilha. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que morremos uma só vez, e logo em seguida vem o julgamento. Além de Hebreus 9, 27, existe mais 26 versículos bíblicos condenando espiritismo, magia, esoterismo, horóscopo, cromoterapia, invocação de mortos, benzeções, etc. e tal. Não há fundamento no espiritismo, porque a palavra de Jesus Cristo condena. Agora, você imaginar que o espiritismo tem 300 e poucos anos, e a Bíblia tem quase 2.000 anos, 1.600 e pouco, e a igreja que tem mais de 2.000 anos, é por isso que tem que inventar um evangelho diferente, chamado segundo Allan Kardec, porque se pegar a Bíblia Sagrada, não há fundamento para qualquer linha espírita, seja a mesa branca, preta, rosa, não interessa a cor da mesa. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia não erra em doutrina. Falando só para terminar esse assunto do Allan Kardec, olha o que eu anotei aqui. Gálatas, São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Gálatas 1, 8. Se alguém vos anunciar outro evangelho, por exemplo, evangelho segundo Allan Kardec, evangelho segundo os livros dos Mormons, evangelho do raio que o parta, tá? Se alguém vos anunciar outro evangelho, diferente desse que vos tenho anunciado, que seja anátema. Anátema no dicionário é excomungado. Planta o pé na bunda, porque não tem verdade. Pode aplaudir. Espiritismo, Seixanoê, kardecismo, e etc e tal, e etc e tal, e etc e tal. A Bíblia é clara, não tem erro doutrinário na palavra do Senhor. Algumas seitas aqui, por exemplo, vocês sabem que os testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio na carne. Eles acreditam que Jesus é um grande Messias, um profetaço.
Assim como nós estamos esperando Jesus vir pela segunda vez para arrebatar a igreja, estão esperando Jesus vir pela primeira vez ainda, porque a primeira vinda de Jesus para eles, encarnado no seio de Maria, não teve fundamento como filho de Deus, Cristo, ou ungido. Para eles foi apenas um grande profeta. Então toma aí, o pessoal dos Testemunhas de Jeová. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Quem não proclama que Jesus Cristo Quem não proclama que Jesus se encarnou e veio ao mundo e é filho de Deus, pertence ao anticristo. Olha aí que clareza. Qualquer doutrina que diz que Jesus não é filho de Deus, que desceu do céu, entrou no seio de Maria e se tornou ser humano em tudo, menos no pecado, pertence ao anticristo. Você sabe que o Apocalipse vai tratar do anticristo como a besta, a pessoa do diabo que vem para matar, roubar e destruir. Portanto, essas seitas tipo Mórmon, Testemunho de Jeová e etc e tal, e Santo dos Últimos Dias, de 7 dias, dos 9º dia, do 14º dia, não tem fundamento na palavra, porque a Bíblia não erra em doutrina. Diga para quem está do seu lado, parabéns por você ser católico. E o que dizer dessas seitazinhas modernas? Mundial do Reino de Deus, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça. Vamos lá. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 34. Chegará tempos em que os homens não suportarão a doutrina da verdade, levados pelas suas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, criarão mestres para si, apartarão o ouvido da verdade e viverão de fábulas e enganações. O que é isso? Essas seitazinhas vagabundas que andam pedindo dinheiro e seduzindo as pessoas com cura, milagre e prosperidade. Pode aplaudir, isso é a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia não erra em doutrina. Doutrina. Tudo que você me der um nome aí, eu acho na Bíblia para você alguma coisa que prova que isso é irregular. A única coisa que a Bíblia dá fundamento sólido, total, é de que Jesus Cristo fundou uma igreja. E essa igreja tem Maria, tem Eucaristia, tem sucessão apostólica, perdoa o pecado. E essa igreja é a única que será arrebatada no dia do juízo final. A Bíblia diz que somos católicos e apostólicos romanos. Aí você me pergunta, Moisés, por que nós temos dificuldade para ler a Bíblia? Anotei 3 coisas. Primeira, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. O anjo do Senhor me disse, come o rolo. Então, tomei o rolo em meus lábios. Quando comecei a digerir, na boca era doce como o mel. Mas quando chegou no estômago, parecia amargo como o fel. Por que é tão difícil as pessoas ler a Bíblia? Porque na boca é doce como mel, é bonito, é legal. Você arrepia, você chora, você aplaude. Mas quando chega no interior da pessoa e você tem que se comprometer com ela, passa a ser amarga como o fel. Por que ninguém lê a Bíblia? Ah, porque é difícil de entender. Mentira, porque é difícil comprometer com aquilo que está escrito. Diga para quem está do seu lado, isso é uma preguiça espiritual. Você sabe o que é preguiça espiritual? Nós temos uma palavrinha que São Paulo aos Tessalonicenses chama de concupiscência da carne. Por causa do pecado original, nós temos uma predisposição ao que não presta. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Se você ficar 30 minutos trocando um pneu do carro de joelho, você nem lembra que está de joelho. Agora fica 30 minutos de joelhos na missa para você ver o tanto que dói, te incomoda. Custa passar 5 minutos, imagina 30. O nosso corpo gosta do que não presta. Você fica o dia inteiro na rua pagando conta, resolvendo problema. A hora que você acorda é 4 horas da tarde, você nem almoçou ainda, mas você não lembrou que estava com fome. Agora fala que vai ficar até 4 horas da tarde em jejum e oração. Da meio-dia você vira o diabo por falta de comida. É isso.
Você sabe por que ninguém lê a Bíblia? Porque é tudo muito doce, muito gostoso, muito bonito, quando está até na boca, mas da boca para dentro, quando chega no coração, na alma, no caráter, na vida, na história, na prática, aí passa a amargar. E as pessoas não lêem Bíblia porque comprometer com o que está escrito é muito complicado. Diga para quem está do seu lado, larga essa preguiça espiritual. Segundo motivo do porquê as pessoas não lêem Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Olha o que Paulo está dizendo, Gálatas 1, 11. O evangelho que eu tenho pregado a vocês não tem nada de humano, não é para agradar. Eu recebi diretamente do Pai. Por que é difícil ler Bíblia? Porque a Bíblia é radical. Não tenha medo da palavra radical. Radicalismo, fanatismo, desequilíbrio. Radical, radicalidade, raiz, início, princípio, verdade, origem. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não existe meio termo, não existe rabo preso, não existe jogo político. A Bíblia não amacia, é isso e pronto, acabou. Quem leva ao pé da letra, fica santo. Pensa, pode aplaudir isso aí. O que acontece com quem lê a Bíblia ao pé da letra? Fica santo. E vai morar onde? No céu. Quem quer ser radical na palavra aí, diga amém. Amém. Tem umas coisas que como pregador me dá nos nervos. Você vai num lugar, a pessoa diz assim, não, tudo bem que está escrito, mas também não pode ser tão ao pé da letra assim. Falar, então por que não escreveu diferente? Se não é para ler do jeito que está escrito, então que escrevesse de um jeito diferente. Se escreveu desse jeito, é porque é para ser lido desse jeito. Então não tem meio termo, não tem jogo de compadre e comadre, não amacia, se ensina ou não, quente ou frio. Como diz Provérbios, aquele que está ao lado da dúvida gera divisão. Não tem jeito, não tem argumento. Porque é tão difícil de ler a Bíblia? Porque você toma na cara o tempo inteiro, a sua vida tem que mudar, você toma uns tabefes o tempo inteiro, toda hora a verdade cutuca você vê que precisa melhorar, a hora que você acha que está ficando bom, que você escuta o evangelho, você toma na cara de novo, aí você vai numa pregação achando que está muito santo, que não está tendo nem o que confessar, você toma na cara de novo. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia não amacia. Não amacia. E é muito interessante, esse dia eu recebi um e-mail de uma menina que diz assim que o padre da paróquia dela falou assim, você está lendo Bíblia demais, você está muito radical. Aí ela disse que arrancou da bolsa Santa Teresinha e falou, está aqui, ó, foi tão radical que virou santa e é a padroeira da paróquia que o senhor é padre. Então ou eu quebro a imagem e rasgo a Bíblia, ou eu continuo do jeito que está. O que o senhor acha? Primeiro motivo do porquê é difícil ler a Bíblia, porque na boca é doce, lá dentro amarga. Segundo motivo, não amacia, não é jogo político, não tem o meio termo. É e pronto, acabou, não tem meia verdade. Terceiro motivo do porquê é difícil ler a Bíblia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Então eu conheci a palavra do Senhor e agora posso dizer, ai de mim se não anunciar o evangelho, não consigo me conter. Toda pessoa que faz experiência com a palavra de Deus não aguenta mais ficar com a bunda no sofá, não consegue mais ficar assistindo novela nem vendo televisão. Porque como diz Jeremias capítulo 20, sobe um fogo das entranhas e que vai queimando até os ossos, e você tenta refrear e você não consegue, você é seduzido pela palavra. Quanto mais você mergulha na Bíblia, mais você tem vontade de servir, ir para a igreja, pregar, visitar doente, ir para as praças, rezar texto na casa dos outros, ajudar uma comunidade, viver para Jesus, jejuar. Quando você vê, você está totalmente tomado. Por que é tão difícil ler a Bíblia? Porque você começa a ler a Bíblia e Jesus pede uma mão, depois pede a outra, pede um braço, pede outro. Quando você vê, ele te pediu a vida inteira, você está metido até no talo e não dá mais para voltar. Entendeu?
E como ninguém quer largar a vidinha medíocre, a gente quer ler a Bíblia igual tem o Zap Zap, o Facebook, o horóscopo, a revista, o sitezinho dos famosos lá. A gente quer ler como algo paralelo e não tem como. A Bíblia vai entrando na vida da gente, vai consumindo a gente por inteiro. Diga para quem está do seu lado, Deus te quer por inteiro. Te quer por inteiro. Mas mesmo assim, vale a pena ler a palavra, sim ou não? Sim ou não? Pergunte para quem está do seu lado, vale a pena ler a palavra, sim ou não? Antes de mudar de assunto, eu quero fazer para você aqui uma correção. Eu não sei se você já andou pelas estradas por aí de carro, e você prestou atenção que nas árvores, na beira das estradas, tem umas plaquinhas protestantes com versículos bíblicos. Da 0,40 daqui até o Ceaso tem 3. A primeira está aqui na região de Fazenda Velha, a outra está na região de Esmeralda, eu sou muito observador, e a outra está na entrada de Neves. E essas placas estão escritas assim: leia a Bíblia, o livro de Deus. Diga para quem está do seu lado, Deus não escreveu nenhum livro. Deus não é autor de livro nenhum. Eu vou provar para você. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 135 e 136. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e não um livro. Por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus, escritas sobre o poder e pela ação do Espírito Santo de Deus. Se você pega uma Bíblia e diz que é um livro de Deus, ou um livro sagrado, os judeus dizem que a Torá é um livro sagrado, porque são só 5 livros do Antigo Testamento. Nós temos 73, nós não temos livros juntados, nós temos a palavra, é viva, é eficaz, é atual, é nova. Quando você lê, mexe com você. Daqui 2000 anos mexe com você, daqui 2000 anos mexe com você. Não é livro, é palavra. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia é a palavra de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 131. É tão grande o poder e a eficácia que contém a palavra de Deus, que ela é o sustentáculo e o vigor da igreja, dos fiéis, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. Portanto, a Bíblia não é um livro, ela é o poder de Deus escrito em letras. Mas quando você lê, se torna a palavra ouvida, que penetra o coração e alimenta a tua alma. Pode aplaudir em nome de Jesus. Moisés, tudo bem, eu estou entendendo tudo isso, eu concordo com você. Mas não é verdade que a gente começa a ler a Bíblia e a gente não entende nada? É verdade que todo mundo começa a caminhar caindo, sim ou não? Todo mundo já teve filho pequeno. Você dá 2 passos, abre a mão e fala, vem. Aí o menininho vai, e você pega 3, 4, 5, até que começa a andar na cozinha sozinho. De bicicleta a mesma coisa. Todo mundo que vai aprender a andar de bicicleta cai um bocado, bate em seca, rala braço. Se aprende a andar andando, se aprende a pedalar pedalando, se aprende a ler exercitando. Portanto, se você quiser ficar bom em alguma coisa, precisa praticar por um determinado tempo. Deixa eu dar um exemplo melhor. Quando você conhece uma pessoa e começa a namorar, você sabe quem ela é? Você conhece ela por dentro? Já deu para saber o caráter dela? Já conhece ela pelas expressões? Ainda não, porque você só pega ela cheirosa, bonita, para sair para a pizzaria sábado à noite. Quando você passa de 1 ano de namoro, já está namorando quarta, sexta e sábado. Você já vê que na quarta o comportamento dela não é igual o do sábado, que você sai à noite. Passou 2 anos de namoro, começa a namorar segunda, quarta, sábado, domingo. Passa 3 anos de namoro, já está almoçando de manhã, namorando de noite, já almoça domingo, já dorme depois do almoço, já fica para janta, você passa a ver todo dia. Exercitou? Exercitou. Já começa a ver os defeitos, sim ou não? Já sabe da personalidade, sim ou não? Conheceu o caráter, sim ou não?
A Bíblia é a mesma coisa, você põe ela aberta no Salmo 90 para espantar capeta na sua estante. Você sabe quem ela é? Não. Começa a ler uma vez por semana, você sabe quem ela é? Ainda não. Começou a ler duas, namorando quarto e domingo, ainda sabe quem ela é? Ainda não. Começou a namorar segunda, quarta, sábado e domingo, já começou a saber o que ela é? Começou a ler todo dia, já conheceu caráter, sentimento, profundidade, já viu desarrumado, já viu sem pentear o cabelo, já viu depois da comida, já viu fedendo, já viu sem tomar banho, já viu mal-humorado. Então, se você quiser ter conhecimento da palavra, precisa criar namoro com ela, relacionamento com ela, exercício de vida com ela. Eu garanto a você que daqui a 1 ano, 2, você tem uma intimidade tanto quanto que você pode casar com a palavra de Deus, que você já sabe quem ela é e ela já descobriu quem é você. Diga para quem está do seu lado, começa nesse mês de setembro, preguiçoso. Começa. Segundo o padre Jonas, o nome dele é padre Jonas Abib, mas chegou a ser chamado no passado de padre Jonas da Bíblia, porque foi a pessoa que mais propagou ler Bíblia no Brasil, foi o padre Jonas. Se você dedicar 25 minutos a 30 por dia lendo a Bíblia, em 1 ano você lê a Bíblia inteira. Nossa, 25 minutos a 30 todo dia parece pesado? Teoricamente sim. Mas um filme dura quanto tempo? 2 horas e meia. Um futebol, 90 minutos. Uma novela ruim do capeta, 1 hora. Só 25 a 30 minutos. É o tempo que você responde 1, 2 e meio e já acabou. Às vezes eu venho aqui para o escritório, igual hoje, fiquei de 1 a 5 respondendo e-mails. Fui embora e não respondi nenhum texto do que eu precisava. E eu fiquei a tarde inteira. Imagina o tempo que a gente gasta com Facebook, com WhatsApp, o tempo que a gente gasta com foto, com selfie, com isso, com aquilo. 25 a 30 minutos. Diga para quem está do seu lado, em 1 ano você leu a Bíblia inteira. Você leu a Bíblia inteira. O correto seria que nós começássemos a ler Bíblia desde pequeno. Os judeus fazem assim, não é? Tudo bem que o deles são só 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É a Torá, os 5 livros da lei, chamado por nós de Pentateuco, por eles de Torá. Com 12 anos, para o menino entrar na sinagoga, o rabino-chefe lá toma a Torá dele, faz perguntas, e ele tem que, no viva voz, mostrar que ele estudou até os 12 anos a lei, a palavra, senão ele não passa a frequentar igreja. Como os nossos pais não ensinaram a gente a ler Bíblia desde pequeno, agora nós vamos ter que aprender a ler já grande. Diga para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara e comece a ler Bíblia. O que eu preciso fazer para ler a Bíblia? Vamos lá? Diga comigo, preciso de um planejamento. A Bíblia não é um livro comum que você começa no Gênesis e termina no Apocalipse, não. Os livros são misturados e nem sempre tem sequência, porque foram montados de forma isolada. Eu vou dar aqui 3 dicasinhas só, mas essa dicasinha é muito pequena. Toda pessoa que quiser estudar a Bíblia, seria interessante entrar na internet. E o padre Jonas escreveu 2 livros. Até hoje é o manual que dá certo. A Bíblia no meu dia a dia, ou a Bíblia foi escrita para você. Vou repetir porque está gravando. A Bíblia no meu dia a dia e a Bíblia foi escrita para você. É a mesma coisa, mas foi 2 épocas diferentes que ele escreveu. Basicamente, lá está escrito que a gente precisa começar pelo Novo Testamento. Não tem como eu ensinar aqui, porque são 73, e lá está, por onde você começa primeiro, segundo, terceiro, volta no outro, lê de novo, volta, mas começa pelo Novo Testamento. O Apocalipse sempre no final, porque é muito difícil, já é para a fase de quem está casando com a palavra, não pode ser inicial. E você lê no mínimo 2 vezes cada capítulo de todos os livros. Mas essas 2 indicações que eu estou dando, a Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você, ela está a lista do número 1 ao 73. Qual lê primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 15º, 25º, tudo direitinho, lê 2, volta nesse, pula para o outro, volta, tem tudo sequenciado. Não adianta eu falar aqui, porque você não vai decorar e vai tomar muito tempo. É importante ler todos os dias, para você criar hábito, é igual andar de bicicleta. Como eu dizia, 25 a 30 minutos por dia, você em 1 ano lê a Bíblia inteira.
É importante ter uma hora marcada, do tipo assim, enquanto lê Bíblia não deita, enquanto não lê Bíblia não janta, se não lê a Bíblia de manhã não sai para trabalhar, então tem que acordar mais cedo que o normal, porque tem que ler antes de escovar o dente, antes do café. Se você não criar relacionamento, hábito, disciplina, infelizmente não vai não, porque é osso, eu sei como é que é. É importante criar um ambiente de oração. Esse ambiente de oração chama leitura Lectio Divina. Ou seja, a Bíblia não é um livro que você pega e começa a ler simplesmente. Ele é espiritual. Então o que você precisa fazer? Reza ali um pouquinho, Pai Nosso, Ave Maria, oração do Espírito Santo, pede os santos anjos para te ajudar, sente uma velinha, coloca lá uma imagem, depois você começa a ler. Ou seja, tem todo um ritual de leitura para você fazer uma Lectio Divina. Então, tem que criar um ambiente espiritual, de estudo místico, estudo bíblico. Porque se pegar lendo assim, eu leio no carro, eu leio lá no horário do trabalho, eu leio ali no debaixo da sombra enquanto eu estou esperando a mulher no médico, você pode até ler aleatoriamente, mas daqui 2, 3 dias você não guardou nada. Então precisa ter uma disciplina de estudo. É muito importante você ter uma caneta na mão, principalmente essas marca-texto, para você ir grifando na Bíblia tudo aquilo que te chama atenção. Existe gente que tem 2, 3 anos que tem Bíblia, mas ela está cheirando nova até hoje, não tem uma marca, não deu uma orelha, tem que maiar ela. Dá a orelha, chora em cima, escreve, circula, mete a caneta, é estudo. Aquilo que for chamando a atenção, você vai grifando. E existe 4 coisas muito importantes para você fazer no estudo bíblico, chamado Lectio Divina, que é o estudo divino da palavra diário. A primeira coisa é achar uma mensagem de Deus para mim. Nesse capítulo que eu li hoje 2 vezes, o que Deus está me dizendo? Aí você anota lá no seu diáriozinho, no seu caderno. A segunda coisa é achar uma promessa que Deus está me fazendo nessa palavra. A terceira coisa é achar uma ordem que eu devo cumprir, uma obrigação nessa palavra. Você anota. E a quarta coisa, como aplicar esse texto na minha vida. Então vou repetir: mensagem de Deus para mim, promessa de Deus para mim, ordem a ser cumprida e como aplicar isso em minha vida. Então tudo que você lê, você arranca essas 4 coisinhas lá e você anota, vai fazendo o seu diário, vai decorando, vai grifando, vai rezando. Daqui muito pouco tempo você está muito bom no sentido da palavra. Pergunta quem está do seu lado: você está entendendo? Existem 2 tipos de leitura. Diga comigo: leitura literal. Eu não sei quem que inventou essa frasezinha que eu vou te dizer agora. Eu só sei que eu escutei ela 10 anos atrás e eu sempre decorei. Olha para mim. O texto fora do contexto serve de pretexto para protestar. Repete comigo: o texto fora do contexto serve de pretexto para protestar. Se você pegar lá, e Judas suicidou. Calma, peraí, precisa ler o antes, o depois, a história, o local, quantos habitantes tinha a cidade, que hora do dia foi, o que aconteceu, onde que ele estava antes, entende? Então a primeira leitura é literal. O que é uma leitura literal? Gente, para eu montar as minhas pregações, eu uso 2 Bíblias. Então eu ponho uma aberta e outra do lado. Eu leio nenhum, está escrito de um jeito. Eu leio no outro, tem uma palavra diferente. Eu olho no dicionário. Do dicionário eu vou no rodapé, aqueles textos pequenininhos. No que eu vou no pequenininho, eu descubro que aquilo ali está falando lá em Jeremias. Aí eu vou lá em Jeremias. Jeremias fala de uma região. Aí eu vou atrás da Bíblia e olho no mapa onde é que estava a região. Da região eu descubro quem era o governador daquela época. Isso é leitura literal. Você vai montando o quebra-cabeça. Antes, durante, depois, 2 Bíblias, dicionário, rodapé, mapa, catecismo da igreja. Você vai vasculhando aquela história para você entender o sentido das coisas. Diga para quem está do seu lado: é leitura literal. O segundo tipo de leitura é leitura espiritual. Diga comigo: leitura espiritual. O que é leitura espiritual? Ora Jesus falou por parábolas, ora Jesus deu conselhos, ora Jesus falou de leis, ora Jesus deu ensinamentos. O que há de espiritual nesse texto? Agora esquecendo a literatura, o contexto. O que esse texto mexe comigo? O que eu posso tirar de lição da palavra? E deixa eu te contar uma notícia boa. Hoje, na homilia do Papa Francisco, abrindo o mês da Bíblia, ele diz que uma pessoa pode ter 5 faculdades de teologia e pode não ter o Espírito Santo de Deus. Ele quis dizer que
de nada vale estudo, faculdade, diploma, curso e teologia e filosofia e exegese e mestrado e doutorado, sendo que o principal professor do que está escrito na palavra é o Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo vai ajudar você no entendimento da palavra. Mais uma outra coisa. Para que a Bíblia serve também? Primeira coisa, para criar filhos. Existe cerca de 20 versículos bíblicos que ensina a criar filho. Por que a gente não sabe nunca o que fazer com um filho adolescente? Diga para quem está do seu lado, por que não lê Bíblia? Segunda coisa que a Bíblia também serve e é importante, sucesso financeiro. Se você pegar o livro da sabedoria e o livro dos provérbios, é ensinamento de sucesso profissional o tempo inteiro. Tanto é que eu já ouvi palestras desses homens bambambãs, que dá palestras em multinacionais, palestras motivacionais sobre sucesso, produtividade, sobre vendas. Muitos deles usam textos bíblicos para tratar disso. E a maior prova da questão da educação dos filhos, alguns dizem que a Super Nani é evangélica, eu não tenho garantia disso. O que eu sei é que os 2 livros que eu conheço dela, ela usa em todas as páginas versículos bíblicos para ensinar a postura dos pais na educação dos filhos. Então ela trata de família usando Bíblia. Que religião ela tem, eu não sei. Eu só sei que é uma prova de que uma mulher que é técnica, perita em organizar casas bagunçadas, e ela usa como manual de Bíblia, disso, a Bíblia, né? Temos o professor Gretz, que é um grande palestrante, que já foi em mais de 30 países, que dá palestras em empresas milionárias, e ele usa versículos bíblicos para falar de sucesso de vendas e sucesso financeiro. Diga para quem está do seu lado, o segredo do sucesso, a palavra de Deus. A Bíblia serve de cura de depressão. Se você ler Salmos, Lamentações e Jeremias, como é que uma pessoa fica depressiva depois de ler isso? É um remédio para a emoção violentamente. A Bíblia serve para a qualidade de vida, porque tem regras, conselhos. É a Bíblia que ensina a acordar cedo, arrumar a cama. Regrinhas de ouro como, se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça você primeiro. Não faça para ninguém aquilo que você não quer que faça com você. São regras de ouro, é qualidade de vida. É Bíblia, gente. É Bíblia. A Bíblia serve, quinta coisa, acertos conjugais. Existem 12 dicas na Bíblia de como ser um bom marido e 14 dicas de como ser uma boa esposa. Então, se você quer agradar o seu cônjuge, só lê Bíblia. Lá diz o que você pode ou não fazer. Até das mulheres vaidosas que gostam dos berenguendê, a Bíblia faz ensinamentos a respeito disso. Há brincos, roupas, excesso de maquiagem. A Bíblia trata de vaidade feminina, para você ter uma noção. Certa coisa, a Bíblia é importante porque fala de construção, medidas de terra. A Bíblia fala de prédios, tem aula de irrigação de plantio. Você pode ser dono de fazenda usando a Bíblia na mão, sem ter conhecimento de terra e de plantio. A sétima coisa, a Bíblia fala de segredos da vida, como sabedoria, planejamento, a não dar um exemplo antes da hora, a tomar cuidado com o que fala, a ter precaução com as pessoas, a ser manso como a pomba, prudente como a serpente, a não dar o ouro para o bandido, a ter sempre as maldades da vida. A Bíblia ensina que você erre menos. O Evangelho é muito atual. Pergunte para quem está do seu lado, você está entendendo? Eu vou estourar mais 5 minutinhos para falar da minha última coisa, que eu não posso deixar de falar disso. Me empresta uma Bíblia, por favor. Obrigado, meu bem. Eu quero, por último, ensinar você a usar a Bíblia como um manual de resposta. Pelo amor de Deus, não é roletrando não, tá? Não é programa do Silvio Santos, não. Quando eu entrei há 18 anos e meio atrás, eu aprendi isso na renovação carismática. Eu errei muito pouco na minha vida por isso. Eu quero comprar um carro. Entro para o meu quarto, acendo uma vela, oro. Pego uma Bíblia mais nova, ela não pode estar muito amassada não, porque senão ela vai abrir sempre na mesma página. Ok?
uma Bíblia mais nova, talvez você deixe uma só para isso. Tira todos os marca-página dela, qualquer que seja, papel, rosa, foto, tira, deixa ela pelada, ok? E você vai orar: Senhor Jesus, hoje apareceu a oportunidade para eu comprar um carro, e eu quero que o Senhor me dê uma resposta na tua palavra, que o Senhor me fale, porque eu sou meio burrinho, senão eu vou comprar um carro e vou entrar numa furada de novo. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me dê uma revelação na palavra. E você ora, se você ora em línguas, você ora, xandalaricanda, labaxanda, e aonde você sentir vontade, você vai abrir. Eu abri aqui, por exemplo, o Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os construtores. O que você já pode entender se nós queremos comprar um carro? Eu já comecei pelo caminho certo. Se o Senhor não estiver por trás da compra desse carro, é em vão eu comprar o carro. Então eu vou guardar essa palavra, eu vou dizer: Senhor, obrigado por essa palavra, que nessa semana o Senhor me deu um sinal que confirme essa palavra de que o carro é esse mesmo. Às vezes você vai lá, você tem tudo para não aprovar a ficha, e aprova. O rapaz precisa de uma entrada que você não tem, e você chora e chora. Quem sabe até você diz: irmão, eu orei, Deus me deu o Salmo 126, esse carro é meu. E aí o cara mexe, acaba pegando o seu na troca, e fica isso por isso mesmo, e o carro, e você tem certeza amanhã, quando o carro estraga, que você comprou o carro certo, entende? Então você ora. Se você ainda é meio burrinho na palavra, você deixa para amanhã e fala: Senhor, ontem o Senhor me deu o Salmo 126, eu sou meio cabeçudo, ainda não ficou claro para mim que é isso mesmo. Eu estou igual o Gideão no velo de lã. Não é para te pôr a prova não, Senhor, mas assim, me dá uma outra palavra que confirma a de ontem, xandalaricanta, e ora, jejua, vai, tira uma outra palavra, entende? E aí você abre, entende? Salmo 115 saiu agora. Em verdade, conservai a confiança no Senhor. Não tenha pavor, porque o homem que apoia no Senhor, tudo para ele irá correr bem. Compre esse carro, compre esse carro, compre esse carro. Entende? O homem que apoia no Senhor, tudo para ele irá correr bem. Corre e compra esse carro, mesmo sem saber como vai pagar. Passou um ano, passou 2, o carro está bem, já está pago, está quase pago. E aí você tem tranquilidade, porque você sabe que foi Deus que te deu esse carro. Está entendendo? Está entendendo? Então não é roletrando, tá? Bíblia nova, desmarca, jejua, reza, acende a vela, intercede, saiu a palavra, não entendeu, amanhã tira outra, pede ajuda para a gente, viu? Tem gente que manda lá no e-mail: Moisés, eu e minha esposa estão querendo vender a casa. Tiramos uma palavra aqui e não estão entendendo nada. O que você acha? Eu leio a Bíblia e falo: olha, a Bíblia está dizendo isso e isso e isso. Então, cuidado nisso, ou então só presta atenção nisso, ou então a palavra é positiva, ou então a palavra está dizendo que não mexe com isso agora não, fica quieto, entende? Então, no início, peça ajuda, você vai acostumando, vai sendo claro para você, as palavras começam a pular na sua frente, e você vai errar muito pouco na vida, porque você vai ficar alicerçado na palavra de Deus. Quem entendeu essa noite, dá um glória a Deus maravilhoso. Fica vazia em enganações. O que é isso? Essas seitazinhas vagabundas que andam pedindo dinheiro e seduzindo as pessoas com cura, milagre e prosperidade. Pode aplaudir, isso é a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia não erra em doutrina. Doutrina. Tudo que você me der um nome aí, eu acho na Bíblia para você alguma coisa que prova que isso é irregular. A única coisa que a Bíblia dá fundamento sólido, total, é de que Jesus Cristo fundou uma igreja. E essa igreja tem Maria, tem Eucaristia, tem sucessão apostólica, perdoa o pecado. E essa igreja é a única que será arrebatada no dia do juízo final. A Bíblia diz que somos católicos, apostólicos, romanos. Aí você me pergunta: Moisés, por que nós temos dificuldade para ler a Bíblia? Anotei 3 coisas. Primeira, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. O anjo do Senhor me disse: come o rolo. Então, tomei o rolo em meus lábios. Quando comecei a digerir, na boca era doce como o mel. Mas quando chegou no estômago, parecia amargo como o fel.
Por que é tão difícil as pessoas ler a Bíblia? Porque na boca é doce como mel, é bonito, é legal. Você arrepia, você chora, você aplaude. Mas quando chega no interior da pessoa e você tem que se comprometer com ela, passa a ser amarga como o fel. Por que que ninguém lê a Bíblia? Ah, porque é difícil de entender. Mentira, porque é difícil comprometer com aquilo que está escrito. Diga para quem está do seu lado, isso é uma preguiça espiritual. Você sabe o que é preguiça espiritual? Nós temos uma palavrinha que São Paulo aos Tessalonicenses chama de concupiscência da carne. Por causa do pecado original, nós temos uma predisposição ao que não presta. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Se você ficar 30 minutos trocando um pneu do carro de joelho, você nem lembra que está de joelho. Agora fica 30 minutos de joelhos na missa para você ver o tanto que dói, te incomoda. Custa passar 5 minutos, imagina 30. O nosso corpo gosta do que não presta. Você fica o dia inteiro na rua pagando conta, resolvendo problema. A hora que você acorda é 4 horas da tarde, você nem almoçou ainda, mas você não lembrou que estava com fome. Agora fala que vai ficar até 4 horas da tarde em jejum e oração. Da meio-dia você vira o diabo por falta de comida. É isso. Você sabe por que ninguém lê a Bíblia? Porque é tudo muito doce, muito gostoso, muito bonito, quando está até na boca, mas da boca para dentro, quando chega no coração, na alma, no caráter, na vida, na história, na prática, aí passa a amargar. E as pessoas não lêem Bíblia porque comprometer com o que está escrito é muito complicado. Diga para quem está do seu lado, larga essa preguiça espiritual. Segundo motivo do porquê as pessoas não lêem Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Olha o que Paulo está dizendo, Gálatas 1, 11. O evangelho que eu tenho pregado a vocês não tem nada de humano, não é para agradar. Eu recebi diretamente do Pai. Por que que é difícil ler Bíblia? Porque a Bíblia é radical. Não tenha medo da palavra radical. Radicalismo, fanatismo, desequilíbrio. Radical, radicalidade, raiz, início, princípio, verdade, origem. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não existe meio termo, não existe rabo preso, não existe jogo político. A Bíblia não amacia, é isso e pronto, acabou. Quem leva ao pé da letra, fica santo. Pensa, pode aplaudir isso aí. O que acontece com quem lê a Bíblia ao pé da letra? Fica santo. E vai morar onde? No céu. Quem quer ser radical na palavra aí, diga amém. Amém. Tem umas coisas que como pregador me dá nos nervos. Você vai num lugar, a pessoa diz assim, não, tudo bem que está escrito, mas também não pode ser tão ao pé da letra assim. Falar, então por que não escreveu diferente? Se não é para ler do jeito que está escrito, então que escrevesse de um jeito diferente. Se escreveu desse jeito, é porque é para ser lido desse jeito. Então não tem meio termo, não tem jogo de compadre e comadre. Não amacia, se ensina ou não, quente ou frio. Como diz Provérbios, aquele que está ao lado da dúvida gera divisão. Não tem jeito, não tem argumento. Porque é tão difícil de ler a Bíblia? Porque você toma na cara o tempo inteiro, a sua vida tem que mudar, você toma uns tabefes o tempo inteiro, toda hora a verdade cutuca você vê que precisa melhorar, a hora que você acha que está ficando bom, que você escuta o evangelho, você toma na cara de novo, aí você vai numa pregação achando que está muito santo, que não está tendo nem o que confessar, você toma na cara de novo. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia não amacia. Não amacia. E é muito interessante, esse dia eu recebi um e-mail de uma menina que diz assim que o padre da paróquia dela falou assim, você está lendo Bíblia demais, você está muito radical. Aí ela disse que arrancou da bolsa Santa Teresinha e falou, está aqui, ó, foi tão radical que virou santa e é a padroeira da paróquia que o senhor é padre. Então ou eu quebro a imagem e rasgo a Bíblia, ou eu continuo do jeito que está. O que o senhor acha?
Primeiro motivo do porquê é difícil ler a Bíblia, porque na boca é doce, lá dentro amarga. Segundo motivo, não amacia, não é jogo político, não tem o meio termo. E pronto, acabou, não tem meia verdade. Terceiro motivo do porquê é difícil ler a Bíblia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Então eu conheci a palavra do Senhor e agora posso dizer: ai de mim se não anunciar o evangelho, não consigo me conter. Toda pessoa que faz experiência com a palavra de Deus não aguenta mais ficar com a bunda no sofá, não consegue mais ficar assistindo novela nem vendo televisão. Porque como diz Jeremias capítulo 20, sobe um fogo das entranhas e que vai queimando até os ossos, e você tenta refrear e você não consegue. Você é seduzido pela palavra. Quanto mais você mergulha na Bíblia, mais você tem vontade de servir, ir para a igreja, pregar, visitar doente, ir para as praças, rezar texto na casa dos outros, ajudar uma comunidade, viver para Jesus, jejuar. Quando você vê, você está totalmente tomado. Por que é tão difícil ler a Bíblia? Porque você começa a ler a Bíblia e Jesus pede uma mão, depois pede a outra, pede um braço, pede outro. Quando você vê, ele te pediu a vida inteira, você está metido até no talo e não dá mais para voltar. Entendeu? E como ninguém quer largar a vidinha medíocre, a gente quer ler a Bíblia igual tem o Zap Zap, o Facebook, o horóscopo, a revista, o sitezinho dos famosos lá. A gente quer ler como algo paralelo e não tem como. A Bíblia vai entrando na vida da gente, vai consumindo a gente por inteiro. Diga para quem está do seu lado: Deus te quer por inteiro. Te quer por inteiro. Mas mesmo assim, vale a pena ler a palavra, sim ou não? Sim ou não? Pergunte para quem está do seu lado: vale a pena ler a palavra, sim ou não? Antes de mudar de assunto, eu quero fazer para você aqui uma correção. Eu não sei se você já andou pelas estradas por aí de carro, e você prestou atenção que nas árvores, na beira das estradas, tem umas plaquinhas protestantes com versículos bíblicos. Da 0,40 daqui até o Ceaso tem 3. A primeira está aqui na região de Fazenda Velha, a outra está na região de Esmeralda, eu sou muito observador, e a outra está na entrada de Neves. E essas placas estão escritas assim: leia a Bíblia, o livro de Deus. Diga para quem está do seu lado: Deus não escreveu nenhum livro. Deus não é autor de livro nenhum. Eu vou provar para você. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 135 e 136. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e não um livro. Por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus, escritas sobre o poder e pela ação do Espírito Santo de Deus. Se você pega uma Bíblia e diz que é um livro de Deus, ou um livro sagrado, os judeus dizem que a Torá é um livro sagrado, porque são só 5 livros do Antigo Testamento. Nós temos 73, nós não temos livros juntados, nós temos a palavra, é viva, é eficaz, é atual, é nova. Quando você lê, mexe com você. Daqui 2000 anos mexe com você, daqui 2000 anos mexe com você. Não é livro, é palavra. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia é a palavra de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 131. É tão grande o poder e a eficácia que contém a palavra de Deus, que ela é o sustentáculo e o vigor da igreja, dos fiéis, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. Portanto, a Bíblia não é um livro, ela é o poder de Deus escrito em letras. Mas quando você lê, se torna a palavra ouvida, que penetra o coração e alimenta a tua alma. Pode aplaudir em nome de Jesus. Moisés, tudo bem, eu estou entendendo tudo isso, eu concordo com você. Mas não é verdade que a gente começa a ler a Bíblia e a gente não entende nada? É verdade que todo mundo começa a caminhar caindo, sim ou não? Todo mundo já teve filho pequeno. Você dá 2 passos, abre a mão e fala: vem. Aí o menininho vai, e você pega 3, 4, 5, até que começa a andar na cozinha sozinho.
De bicicleta é a mesma coisa. Todo mundo que vai aprender a andar de bicicleta cai um bocado, bate em seca, rala braço. Se aprende a andar andando, se aprende a pedalar pedalando, se aprende a ler exercitando. Portanto, se você quiser ficar bom em alguma coisa, precisa praticar por um determinado tempo. Deixa eu dar um exemplo melhor. Quando você conhece uma pessoa e começa a namorar, você sabe quem ela é? Você conhece ela por dentro? Já deu para saber o caráter dela? Já conhece ela pelas expressões? Ainda não, porque você só pega ela cheirosa, bonita, para sair para a pizzaria sábado à noite. Quando você passa de 1 ano de namoro, já está namorando quarta, sexta e sábado. Você já vê que na quarta o comportamento dela não é igual o do sábado, que você sai à noite. Passou 2 anos de namoro, começa a namorar segunda, quarta, sábado, domingo. Passa 3 anos de namoro, já está almoçando de manhã, namorando de noite, já almoça domingo, já dorme depois do almoço, já fica para janta, você passa a ver todo dia. Exercitou? Exercitou. Já começa a ver os defeitos, sim ou não? Já sabe da personalidade, sim ou não? Conheceu o caráter, sim ou não? A Bíblia é a mesma coisa, você põe ela aberta no Salmo 90 para espantar capeta na sua estante. Você sabe quem ela é? Não. Começa a ler uma vez por semana, você sabe quem ela é? Ainda não. Começou a ler 2, namorando quarta e domingo, ainda sabe quem ela é? Ainda não. Começou a namorar segunda, quarta, sábado e domingo, já começou a saber o que ela é? Começou a ler todo dia, já conheceu caráter, sentimento, profundidade, já viu desarrumado, já viu sem pentear o cabelo, já viu depois da comida, já viu fedendo, já viu sem tomar banho, já viu mal-humorado. Então, se você quiser ter conhecimento da palavra, precisa criar namoro com ela, relacionamento com ela, exercício de vida com ela. Eu garanto a você que daqui a 1 ano, 2, você tem uma intimidade tanto quanto que você pode casar com a palavra de Deus, que você já sabe quem ela é e ela já descobriu quem é você. Diga para quem está do seu lado, começa nesse mês de setembro, preguiçoso. Começa. Segundo o padre Jonas, o nome dele é padre Jonas Abib, mas chegou a ser chamado no passado de padre Jonas da Bíblia, porque foi a pessoa que mais propagou ler Bíblia no Brasil, foi o padre Jonas. Se você dedicar 25 minutos a 30 por dia lendo a Bíblia, em 1 ano você lê a Bíblia inteira. Nossa, 25 minutos a 30 todo dia parece pesado? Teoricamente sim. Mas um filme dura quanto tempo? 2 horas e meia. Um futebol, 90 minutos. Uma novela ruim do capeta, 1 hora. Só 25 a 30 minutos. É o tempo que você responde 1, 2 e meio e já acabou. Às vezes eu venho aqui para o escritório, igual hoje, fiquei de 1 a 5 respondendo e-mails. Fui embora e não respondi nenhum texto do que eu precisava. E eu fiquei a tarde inteira. Imagina o tempo que a gente gasta com Facebook, com WhatsApp, o tempo que a gente gasta com foto, com selfie, com isso, com aquilo. 25 a 30 minutos. Diga para quem está do seu lado, em 1 ano você leu a Bíblia inteira. Você leu a Bíblia inteira. O correto seria que nós começássemos a ler Bíblia desde pequeno. Os judeus fazem assim, não é? Tudo bem que o deles são só 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É a Torá, os 5 livros da lei, chamado por nós de Pentateuco, por eles de Torá. Com 12 anos, para o menino entrar na sinagoga, o rabino-chefe lá toma a Torá dele, faz perguntas, e ele tem que, no viva voz, mostrar que ele estudou até os 12 anos a lei, a palavra, senão ele não passa a frequentar igreja. Como os nossos pais não ensinaram a gente a ler Bíblia desde pequeno, agora nós vamos ter que aprender a ler já grande. Diga para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara e comece a ler Bíblia. O que eu preciso fazer para ler a Bíblia? Vamos lá? Diga comigo, preciso de um planejamento. A Bíblia não é um livro comum que você começa no Gênesis e termina no Apocalipse, não. Os livros são misturados e nem sempre tem sequência, porque foram montados de forma isolada. Eu vou dar aqui 3 dicasinhas só, mas essa dicasinha é muito pequena. Toda pessoa que quiser estudar a Bíblia, seria interessante entrar na internet,
E o Padre Jonas escreveu 2 livros. Até hoje é o manual que dá certo. A Bíblia no meu dia a dia, ou a Bíblia foi escrita para você. Vou repetir porque está gravando. A Bíblia no meu dia a dia e a Bíblia foi escrita para você. É a mesma coisa, mas foi 2 épocas diferentes que ele escreveu. Basicamente, lá está escrito que a gente precisa começar pelo Novo Testamento. Não tem como eu ensinar aqui, porque são 73, e lá está, por onde você começa primeiro, segundo, terceiro, volta no outro, lê de novo, volta, mas começa pelo Novo Testamento. O Apocalipse sempre no final, porque é muito difícil, já é para a fase de quem está casando com a palavra, não pode ser inicial. E você lê no mínimo 2 vezes cada capítulo de todos os livros. Mas essas 2 indicações que eu estou dando, a Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você, ela está a lista do número 1 ao 73. Qual lê primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 15º, 25º, tudo direitinho, lê 2, volta nesse, pula para o outro, volta. Tem tudo sequenciado, não adianta eu falar aqui, porque você não vai decorar e vai tomar muito tempo. É importante ler todos os dias, para você criar hábito, é igual andar de bicicleta. Como eu dizia, 25 a 30 minutos por dia, você em um ano lê a Bíblia inteira. É importante ter uma hora marcada, do tipo assim, enquanto lê Bíblia não deita, enquanto não lê Bíblia não janta, se não lê a Bíblia de manhã não sai para trabalhar, então tem que acordar mais cedo que o normal, porque tem que ler antes de escovar o dente, antes do café. Se você não criar relacionamento, hábito, disciplina, infelizmente não vai não, porque é osso, eu sei como é que é. É importante criar um ambiente de oração. Esse ambiente de oração chama leitura Lectio Divina. Ou seja, a Bíblia não é um livro que você pega e começa a ler simplesmente. Ele é espiritual. Então o que você precisa fazer? Reza ali um pouquinho, Pai Nosso, Ave Maria, oração do Espírito Santo, pede os santos anjos para te ajudar, sente uma velinha, coloca lá uma imagem, depois você começa a ler. Ou seja, tem todo um ritual de leitura para você fazer uma Lectio Divina. Então, tem que criar um ambiente espiritual de estudo místico, estudo bíblico. Porque se pegar lendo assim, eu leio no carro, eu leio lá no horário do trabalho, eu leio ali no debaixo da sombra enquanto eu estou esperando a mulher no médico, você pode até ler aleatoriamente, mas daqui 2, 3 dias você não guardou nada. Então precisa ter uma disciplina de estudo. É muito importante você ter uma caneta na mão, principalmente essas marca-texto, para você ir grifando na Bíblia tudo aquilo que te chama atenção. Existe gente que tem 2, 3 anos que tem Bíblia, mas ela está cheirando nova até hoje, não tem uma marca, não deu uma orelha, tem que maiar ela. Dá a orelha, chora em cima, escreve, circula, mete a caneta, é estudo. Aquilo que for chamando a atenção, você vai grifando. E existe 4 coisas muito importantes para você fazer no estudo bíblico, chamado Lectio Divina, que é o estudo divino da palavra diário. A primeira coisa é achar uma mensagem de Deus para mim. Nesse capítulo que eu li hoje 2 vezes, o que Deus está me dizendo? Aí você anota lá no seu diáriozinho, no seu caderno. A segunda coisa é achar uma promessa que Deus está me fazendo nessa palavra. A terceira coisa é achar uma ordem que eu devo cumprir, uma obrigação nessa palavra. Você anota. E a quarta coisa, como aplicar esse texto na minha vida. Então vou repetir: mensagem de Deus para mim, promessa de Deus para mim, ordem a ser cumprida e como aplicar isso em minha vida. Então tudo que você lê, você arranca essas 4 coisinhas lá e você anota, vai fazendo o seu diário, vai decorando, vai grifando, vai rezando. Daqui muito pouco tempo você está muito bom no sentido da palavra. Pergunta quem está do seu lado: você está entendendo? Existem 2 tipos de leitura. Diga comigo: leitura literal. Eu não sei quem que inventou essa frasezinha que eu vou te dizer agora. Eu só sei que eu escutei ela 10 anos atrás e eu sempre decorei. Olha para mim. O texto fora do contexto serve de pretexto para protestar. Repete comigo: o texto fora do contexto serve de pretexto para protestar. Se você pegar lá, e Judas suicidou. Calma, peraí, precisa ler o antes, o depois, a história, o local, quantos habitantes tinha a cidade, que hora do dia foi, o que aconteceu, onde que ele estava antes, entende? Então a primeira leitura é literal. O que é uma leitura literal? Gente, amado irmão e irmã, seja bem-vindo ao nosso mês da Bíblia. Nós nos propusemos nesse mês de setembro estudar minuciosamente a palavra de Deus. Serão 5 semanas
5 pregações, onde nós vamos mergulhar no mistério da palavra de Deus. Mas não adiantaria nada nós entendermos como ler a Bíblia, como ela surgiu, em que ano, como é que funciona, como é que não funciona cada livro, porquê, datas, se nós não entendermos o sentido espiritual da palavra de Deus. Então, eu quero abrir esse seminário com o tema A Bíblia, Remédio Espiritual. Antes de nós aprofundarmos, precisamos entender algumas coisas. Você sabe muito bem que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. E um dos temas base disso é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Onde Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre você eu edificarei a minha é uma, entendeu? Minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então a Igreja Católica tem mais de 2000 anos de história. E a igreja trabalha em cima de um tripé. Diga comigo: sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. O que é sagrada tradição? Se a igreja tem mais de 2000 anos, existe uma história de 2000 anos. E essa história começou antes da Bíblia. São Jerônimo começa a trabalhar, e em outras noites nós escutaremos sobre isso. Lá pelo ano 350, 355, ele começa a trabalhar na organização da Bíblia. Essa organização demora 50 anos. Lá pelo ano 405, quase 410, é que a Bíblia se dá como fechada, como concluída. E se a Bíblia então é fechada, concluída, o término da sua organização lá pelo ano 400, como a igreja viveu 400 anos sem Bíblia? Através da sua sagrada tradição. O que é tradição? Os nossos bisavós passaram para os avós passaram para os pais passaram para os filhos passam para os filhos, e isso vai passando de geração em geração. Então, um dos tripés, dos pilares da igreja, é uma tradição de mais de 2000 anos. Então, nem tudo que a igreja diz está na Bíblia, porque a igreja foi fundada antes mesmo da Bíblia, e inclusive foi a igreja que organizou a Bíblia. Então, no quesito Bíblia, a igreja é maior, é mais soberana do que a palavra. Está me entendendo, sim ou não? Sim. Então, aquilo que não está na Bíblia está numa tradição, numa sagrada tradição de mais de 2000 anos de história. Por que os nossos irmãos protestantes vão brigar conosco e vão querer que tudo que a gente diz esteja na Bíblia? Porque eles não têm tradição, eles não têm história. A igreja que eles denominaram são muito nova. Nós não, nós temos mais de 2000 anos de história, e nós temos como base, alicerce, a sagrada tradição. Diga para quem está do seu lado: seja feliz por ser católico. O segundo tripé que a igreja se baseia é o sagrado magistério. O que é sagrado magistério? Do primeiro papa, que foi Pedro, até o Papa Francisco, nós chegamos agora em 266 papas. E existe uma palavrinha muito complicada de se entender, mas é um fato, chamado infabilidade papal. Diga comigo: infabilidade papal. Você sabe o que é infabilidade papal? Se o Papa disse que pedra é pedra, ele está falando em nome de Deus que pedra é pedra. E ele não falha nunca ao dizer que pedra é pedra, ainda que não tenha nada na Bíblia provando que pedra é pedra. O que é isso? O magistério da igreja fala em nome de Deus. É muito interessante que Santo Tomás de Aquino vai dizer que se a igreja católica fosse se meter em ciência, ela pode errar. Se ela fosse se meter em geografia, história, ela pode errar. Se ela fosse se meter em política, talvez ela pode errar, mas ela
tem infalibilidade, ou seja, ela nunca vai errar quando ela fala de igreja, evangelho, moral e Jesus Cristo. Ou seja, além da tradição de mais de 2000 anos, inclusive antes da Bíblia, nós temos um magistério seguro. Houve papas muito bons, houve papas não tão bons, houve papas populares, houve papas carrancudos, houve papas que tomaram decisões estranhas, mas ainda assim eles estavam sob o poder do Espírito Santo. E ainda que não tenha nada na Bíblia que dê prova disso, esse sagrado magistério é infalível. Só a igreja que Jesus fundou tem isso. Pode aplaudir. Pode aplaudir. E em terceiro lugar, no tripé, nós temos a Sagrada Escritura. Então nós teremos algumas noites falando sobre isso. Eu já quero adiantar para vocês que a Igreja Católica organizou a Bíblia. Eu poderia dizer até um absurdo. Se a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, Jesus deixou a sua palavra para a sua igreja. Então a verdade bíblica pertence à Igreja Católica, porque ela é a noiva de Jesus Cristo. E aí então nós aprendemos uma coisa muito importante aqui agora. Quando a igreja vai falar dos primórdios, dos pares do deserto, isso se chama escatologia. Quando a igreja vai estudar a vida de Maria, isso chama mariologia. Quando a igreja vai ensinar o mundo espiritual, isso chama teologia. E a forma da igreja interpretar a Bíblia se chama exegese. Repete comigo essa palavrinha. Exegese. O que é exegese? A igreja que organizou a Bíblia, que é a igreja de Jesus Cristo, que existe antes mesmo da Bíblia, tem a forma correta, na luz do magistério e da tradição, em julgar e interpretar a Bíblia da forma mais correta. Portanto, não é aconselhável você querer entender de Bíblia sem a luz da igreja, porque senão você pode ser mais um futuro protestante por aí. Diga para quem está do seu lado, a igreja tem a luz da exegese bíblica. Baseado em quê? Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia deste livro é para interpretação particular. Vou repetir, 2 Pedro 1:20. Nenhuma profecia desse livro é para interpretação particular. Portanto, nós temos sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. Dessas três bases, desse tripé, desse alicerce, então se alimenta a igreja. Mas o que é preciso que você entenda? Nem tudo que está na Bíblia é o que a igreja diz, porque a igreja tem a interpretação verdadeira da Bíblia, e nem tudo que a igreja diz precisa estar na Bíblia, porque a igreja é a igreja antes da Bíblia ser organizada. Você está entendendo? Nada se faz sem a luz da igreja. A maioria dos protestantes que se rebelaram de 500 anos para cá, e todas as religiões que nasceram, e seitas pós-modernas que nasceram por um erro de interpretação bíblica. Diga para quem está do seu lado, do seu jeito não dá certo. Não dá certo. Então nós queremos estudar aqui nessas 5 semanas, Bíblia sobre a luz da igreja. Antes de entrar um pouco mais em Bíblia, nós temos aqui o documento jurídico da igreja, chamado, olha para mim, Código de Direito Canônico. Isso aqui seria, assim como o mundo civil tem um código penal, aqui tem o código canônico. Quando alguma coisa disso aqui é contradito, se torna causa de processo. Portanto, um casal, por exemplo, que busca nulidade do seu casamento, ele entra com um processo, com advogado, no tribunal, chamado tribunal eclesiástico. E qual é o documento que julga se o casamento foi nulo ou não? Isso aqui
é a lei jurídica da igreja. O padre resolveu que não quer mais ser sacerdote, ele tem vontade de casar, quer abandonar o seu ministério. Onde vai julgar esse processo? No tribunal eclesiástico. Qual é a base do julgamento? O Código de Direito Canônico. Então, assim como existem as leis civis, as leis religiosas estão aqui. Qual é o fundamento disso? Bíblia, tradição e magistério. Então, toda a parte jurídica da igreja está aqui. Aqui ajuda a entender muita coisa. Quando a gente diz assim, olha, a pessoa que não é casada na igreja, é melhor não comungar. Você está entendendo? Estou falando de organização jurídica. É isso. Agora, o que é mais perto da interpretação bíblica é esse livrão amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica. Repete o nome comigo. 80% dos principais textos bíblicos, aqui a igreja fala a respeito deles. Não sei se você sabia disso. Se eu for montar uma pregação sobre a multiplicação dos pães, eu vou aqui no índice e eu vou descobrir um parágrafo onde a igreja está dizendo alguma coisa sobre multiplicação dos pães. Aqui é uma parte grande, não tudo, mas grande parte da forma da igreja pensar em cima dos textos. Então, o Código de Direito Canônico você não tem obrigação de saber nem decorar, só é interessante entender. Mas se você quiser estudar Bíblia mesmo, é difícil estudar Bíblia sem ajuda do Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem a explicação passo a passo do credo, do passo a passo, do credo, do Pai Nosso, dos pecados capitais, dos pecados veniais, dos pecados graves, dos pecados mortais, confissão, sacerdócio, ordenação, 10 mandamentos da lei de Deus, virtudes, enfim. Aqui tem a base do estudo bíblico seguro. Diga para quem está do seu lado, seja feliz por ser católico. Então vamos lá. Quais os benefícios de você ler a Bíblia? Primeiro, carta de São Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas, capazes de arrasar fortificações. Qual é o primeiro benefício de você ler a Bíblia? Diga comigo, a Bíblia é uma arma. Mas Paulo está dizendo em 2 Coríntios 10 que é uma arma espiritual, que ela é poderosa, capaz de fazer o quê? Arrasar até com alicerce. Então você que lê Bíblia, estuda a Bíblia ou tem ela em suas mãos, você tem argumento para tudo e qualquer coisa. Eu já dei palestra na faculdade de Direito e o que eu usei? Bíblia. Dei palestra na faculdade de Pedagogia, o que eu usei? Bíblia. Dei palestra em empresa, o assunto é droga, o que eu usei? Bíblia. O assunto é segurança do trabalho, o que eu usei? Bíblia. Ninguém é capaz de contestar. A pessoa pode até ser ateu, não ser cristão, não ser católico, ser protestante, ser espírita, ser maçom, ser nada. Quando você usa a Bíblia, que você entende, você tem uma arma em suas mãos e isso basta. Discute com seu marido na hora do casamento e usa um versículo bíblico para você ver se você não cala a boca. Entendeu? Entendeu? Ah, porque não sei o que lá, cala a boca, menino. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, diz isso, isso e isso. Como é que bate boca com você? Diga para quem está do seu lado, a Bíblia é uma arma espiritual. A segunda coisa que a Bíblia é, alimento sólido, Salmo 119. Nas tribulações eu me alimento no Senhor. Quem lê Bíblia não fica carente, não sente vazio. Quem lê Bíblia não sente medo. A Bíblia é alimento, é comida. Olha o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Agora Davi vai dizer no Salmo 750 anos antes, o meu alimento é o quê? A palavra do Senhor.
sentiu fome, alguma coisa está errada, dá um vazio dentro de você, está buscando em que se apoiar, a Bíblia é alimento. Diga isso para quem está do seu lado, a Bíblia é um alimento. Terceira coisa que a Bíblia é, diga comigo, fortaleza. Jeremias capítulo 17, versículo 15. Eu creio nos oráculos do Senhor, eles se cumprirão. A pessoa é forte, ela sabe que vai dar certo, ela é positiva, ela olha para frente. Por quê? Simplesmente porque ela é positiva, igual o povo por aí, não. Vamos pensar positivo que vai dar certo. Vamos mandar energia positiva lá para o meu parente que está no hospital. Energia positiva, a única coisa que faz é dar choque. Você estudou isso em ciência. Eu não estou falando de energia positiva, eu estou falando de fortaleza. A minha fortaleza é o Senhor, o meu rochedo é o Senhor. Nada é impossível para aquele que crê, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É brilho no olhar, sorriso nos lábios, cara boa, mesmo com tudo dando errado, porque você é forte, apoiado na palavra do Senhor. Pode aplaudir, lindo isso. Quarta coisa que a Bíblia é, diga comigo, esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. A obra que o Senhor começou, Ele dará acabamento. Nós rezamos isso aqui no grupo de oração de semana passada. Nós temos esperança de que tudo aquilo que Deus começou, Ele vai cumprir, que tudo aquilo que iniciou vai dar acabamento, que talvez os dias não estão melhores hoje, mas será melhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Então, por que tem tanta gente com depressão no mundo, sem esperança, sem estímulo, sem motivação? Porque não lê a palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado, quem estuda a palavra do Senhor não tem depressão. Quinta coisa que a Bíblia é, diga comigo, ousadia. Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra do Senhor está na minha boca, ela é palavra de fé. Se Deus mandar eu comprar, eu vou comprar e Deus vai me honrar. Com que segurança você tem? Por causa da palavra, porque Deus me honra. Se Deus mandou eu me mudar, eu vou mudar. Se Deus mandou ficar noivo, eu vou ficar. Se Deus falou que está na hora, está na hora. Se Deus falou que esse emprego é meu, esse emprego é meu. Que ousadia é essa? Essa ousadia vem da palavra. É a ousadia de Abraão, de Isaac, de Jacó, a ousadia de Josué, é a ousadia de Jeremias, de Isaías, de Amós, de Ageu, de Paulo, de Silas, de Barnabé, de João, de Pedro. Que ousadia é essa? Homens da palavra. Por que que o nosso mundo está cheio de gente bunda mole, tanta gente frouxa? Diga para quem está do seu lado, porque não tem a ousadia da palavra do Senhor. Sexta coisa que a Bíblia é, diga comigo, profecias e promessas futuras. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Amparo nas profecias desse livro, porque alguns que desprezaram as profecias desse livro se naufragaram na fé. Por que naufragaram na fé? Porque desprezaram o que a palavra diz. Irmãos, eu caminho com Jesus há 18 anos e meio. Muitas coisas que estão acontecendo comigo hoje, Deus disse para mim na palavra 18 anos atrás, 15 anos atrás. Outro dia eu peguei minha Bíblia, uma mais antiga, fica em cima da minha mesa. Lá tinha coisas que eu orei em 2009. Nós estamos em 2014, ou seja, há 5 anos atrás. Eu orei, coloquei data, eu chorei, a lágrima pingou em cima daquela Bíblia, a página enrugou e eu escrevi, eu tomo posse. Em 2009, nós estamos em 2014, 5 anos se passaram e está tudo acontecendo. Por que eu não naufraguei na fé de 5 anos para cá? Porque eu estou apoiado na profecia da palavra, do futuro que Ele me garantiu. Diga para quem está do seu lado, se apoie na palavra do Senhor. Oitava coisa que a Bíblia é, diga comigo, verdade que cura e liberta. 1 João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará.
Com a Bíblia não tem gente preso, não tem gente acuado, não tem gente com vergonha, não há gente sem saída, não há causa perdida. Quem garante isso a você? A verdade da palavra. Com a verdade, com o evangelho, você está livre, você está curado, você está liberto, e você toma posse disso, e você sabe que tudo vai dar certo, que você vai achar saída para tudo que você está passando. Por que a gente é tão desmerecido? Por causa da palavra. Diga para quem está do seu lado: apoia na palavra, meu irmão e minha irmã. Nona coisa que a Bíblia é, diga comigo: felicidade. Se você pegar Evangelho de São Mateus, capítulo 5, você vai ter 11 dicas de felicidade. Se você pegar Salmo 1, vai estar escrito: feliz é o homem que... E vai estar outra dica de felicidade. Se você pegar o livro do Apocalipse, há 7 dicas de felicidade. Porque o ser humano busca tão felicidade e não encontra? Porque as dicas de felicidade estão na palavra do Senhor. 10ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: luz. Salmo 118. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos, nela eu não vacilo. Você sabe o que é lâmpada? Sabe o que é lâmpada ou não? Para que serve a lâmpada? Significa que com a Bíblia na mão e na alma, não há treva, não há escuridão, não há beco sem saída, não há causa perdida, não há nada que você não tenha clareza e a claridade para achar uma saída. A palavra é lâmpada. 11ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: ataque. Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Paulo vai dizer: a palavra é como uma espada de 2 gumes. Você sabe para que serve uma espada de 2 gumes? Ela corta entrando e corta saindo, corta dos 2 lados. E ele vai dizer que ela é capaz de separar até a alma do espírito. Ou seja, vai na intimidade, no mais profundo. Porque para separar alma e espírito é uma coisa de louco. A Bíblia é uma arma de ataque. Quem escreveu isso? Paulo. Qual era a função de Paulo em Roma? General do exército. Imagina um homem que comandava a guerra. Ele diz: você sabe que a palavra é como essa espada romana que eu tenho nas mãos. Ela corta para dentro, para fora, e corta tão minucioso, capaz de separar até a alma do espírito. É uma arma de ataque. 12ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: arma de defesa. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. O único encontro do demônio com Jesus na Bíblia. O demônio tentou Jesus 40 dias no deserto, com 3 versículos bíblicos. E como Jesus se defendeu? Com 3 versículos bíblicos. Veja que até o diabo entende da Bíblia, hein? O diabo, pá! E Jesus falou: mas também está escrito. Eu não sei se você leu essa parte, ô demônio. Também está escrito, bum, 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 bum. Toma essa aí, chupa essa manga aí. O diabo falou: mas... Vamos ver se você leu essa parte. Pum, pum, pum. Jesus disse: é verdade, mas também está escrito. Não sei se você conhece esse pedaço. Pum, 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 pum. O diabo tomou a segunda na cara. E o diabo falou: mais uma. Vamos ver se no deserto você decorou a palavra. É isso, e isso, e isso. E Jesus falou: mas também está escrito. Bum, 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 bum. 3 perguntas bíblicas, 3 respostas bíblicas. E diz a palavra: e o diabo se retirou. E se retirou para nunca mais voltar. Com o que Jesus se defendeu? Com a palavra. Diga para quem está do seu lado: manda esse diabo embora da sua vida, meu irmão. 13ª coisa que a Bíblia é, diga comigo: herança. Se você quiser dar um presente maravilhoso para o seu filho, não dá um tablet não, dá uma Bíblia. O maior presente, a maior herança que alguém pode deixar para quem se ama é a palavra de Deus. E eu posso testemunhar nesse pedaço para terminar aqui.
Tudo que eu tenho, quem me deu foi o Evangelho. Foi o Evangelho que me deu dignidade, foi o Evangelho que me deu a minha esposa, foi o Evangelho que me deu as minhas filhas, foi o Evangelho que me deu o sustento que eu moro, a casa onde eu estou. Foi o Evangelho que me tornou conhecido, foi através do Evangelho que Deus sempre cuidou de mim. Todos os lazeres que eu já tive na vida foi por causa do Evangelho. Todo o respeito que eu tenho pelas pessoas foi por causa do Evangelho. Se algum lugar alguém me pôs na frente ou encurtou caminho, foi por causa do Evangelho. Tudo que eu tenho como herança e do que eu sou hoje foi o Evangelho que me deu. Tanto é que se eu abandonar o Evangelho, a pregação do Evangelho e a Bíblia Sagrada, eu perco tudo que eu construí em 35 anos de história, porque tudo que eu tenho foi o Evangelho que me deu. Diga para quem está do seu lado, a sua maior herança é a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês com muito carinho, eu já li a Bíblia inteira de 5 a 6 vezes nesses 18 anos. Eu quero dizer para vocês que ninguém nunca me viu chorando pelos cantos, nunca tive crise, nunca tive vontade de abandonar, sempre sofri muito e sempre com a cabeça erguida, pensando para frente, palavra positiva. De onde vem essa força, Moisés? Da palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado, mergulha na palavra do Senhor. Mudei de assunto. Outra coisa muito importante sobre a Bíblia. Diga comigo, na Bíblia não há erro doutrinário. Primeiro exemplo, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Se alguém tirar qualquer parte desse livro, Deus tirará sua parte no livro da vida no momento do julgamento. Olha aí, como é que você vai seguir uma religião, uma doutrina ou uma seita que arranca partes da Bíblia, sendo que Apocalipse 12, 19, se alguém arrancar qualquer pedacinho disso, eu arranco ele do livro da vida. Não há erro doutrinário, ou está na palavra ou não é a igreja fundada por Jesus Cristo. Está me entendendo ou não? Olha que outra maravilha. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que morremos uma só vez, e logo em seguida vem o julgamento. Além de Hebreus 9, 27, existe mais 26 versículos bíblicos condenando espiritismo, magia, esoterismo, horóscopo, cromoterapia, invocação de mortos, benzeções, etc. e tal. Não há fundamento no espiritismo, porque a palavra de Jesus Cristo condena. Agora, você imaginar que o espiritismo tem 300 e poucos anos e a Bíblia tem quase 2.000 anos, 1.600 e pouco, e a igreja que tem mais de 2.000 anos, é por isso que tem que inventar um evangelho diferente, chamado segundo Allan Kardec, porque se pegar a Bíblia Sagrada, não há fundamento para qualquer linha espírita, seja mesa branca, preta, rosa, não interessa a cor da mesa. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia não erra em doutrina. Falando só para terminar esse assunto do Allan Kardec, olha o que eu anotei aqui. Gálatas, São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Gálatas 1, 8. Se alguém vos anunciar outro evangelho, por exemplo, evangelho segundo Allan Kardec, evangelho segundo os livros dos Mormons, evangelho do raio que o parta, tá? Se alguém vos anunciar outro evangelho diferente desse que vos tenho anunciado, que seja anátema. Anátema no dicionário é excomungado. Planta o pé na bunda, porque não tem verdade. Pode aplaudir. Espiritismo, Seixanoê, kardecismo, e etc e tal, e etc e tal, e etc e tal. A Bíblia é clara, não tem erro doutrinário na palavra do Senhor. Algumas seitas aqui, por exemplo, vocês sabem que os testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio na carne. Eles acreditam que Jesus é um grande Messias, um profetaço.
Assim como nós estamos esperando Jesus vir pela segunda vez para arrebatar a igreja, estão esperando Jesus vir pela primeira vez ainda, porque a primeira vinda de Jesus para eles, encarnado no seio de Maria, não teve fundamento como Filho de Deus, Cristo, o ungido. Para eles foi apenas um grande profeta. Então toma aí, o pessoal dos Testemunhas de Jeová, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Quem não proclama que Jesus Cristo Quem não proclama que Jesus se encarnou e veio ao mundo e é filho de Deus, pertence ao anticristo. Olha aí que clareza. Qualquer doutrina que diz que Jesus não é filho de Deus, que desceu do céu, entrou no seio de Maria e se tornou ser humano em tudo, menos no pecado, pertence ao anticristo. Você sabe que o Apocalipse vai tratar do anticristo como a besta, a pessoa do diabo que vem para matar, roubar e destruir. Portanto, essas seitas tipo Mórmon, Testemunho de Jeová e etc e tal, e Santo dos Últimos Dias, de 7 dias, dos 9º dia, do 14º dia, não tem fundamento na palavra, porque a Bíblia não erra em doutrina. Diga para quem está do seu lado, parabéns por você ser católico. E o que dizer dessas seitazinhas modernas? Mundial do Reino de Deus, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça. Vamos lá. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 34. Chegará tempos em que os homens não suportarão a doutrina da verdade, levados pelas suas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, criarão mestres para si, apartarão o ouvido da verdade e viverão de fábulas